Descubra a incrível revelação, como ela transformou a dor em força e expôs o verdadeiro dominador. Clara sempre soube que o caminho para alcançar seus sonhos seria difícil. Filha de um trabalhador rural, ela não apenas herdara a determinação de sua família, mas também a certeza de que dignidade e respeito eram direito de qualquer um. Ao entrar em um prestigiado escritório de advocacia em São Paulo, seu coração estava repleto de esperança. Ela se lembrava das palavras da mãe: "Filha, nunca abra mão do que você é." Mas a realidade cruel a aguardava. Um ambiente corporativo dominado por machismo e pressões implacáveis. Certa manhã, a atmosfera parecia tranquila, até que uma bomba explodiu. Clara foi acusada injustamente de má conduta em um caso importante. O calor se espalhou por sua pele enquanto escutava murmúrios debochados dos colegas. "Ela não pertence a esse mundo", disseram, enquanto sua dignidade se despedaçava a cada risada. O aperto no peito tornou-se insuportável. Desamparada, ela ligou para a mãe. "Mãe, isso não é justo." As lágrimas caíam enquanto ouvia a voz suave e firme. "Clara, é nas dificuldades que mostramos quem realmente somos. Você tem uma força dentro de você que nem imagina. Não se deixe abater." As palavras da mãe reverberaram em sua mente, como um mantra de resistência. Mas, à medida que os dias passavam, dúvidas começaram a surgir. Será que realmente possuía as competências para brilhar neste mundo tão hostil? Sentindo-se perdida, Clara recordava os sacrifícios de seu pai, seu trabalho árduo nas plantações, e lembrava-se de histórias de mulheres fortes que enfrentaram batalha após batalha. Com isso, a coragem começou a brotar. A mágica da argumentação, que antes parecia distante, agora pulsava dentro dela como um rio prestes a transbordar. Decidida a reverter a situação, Clara criou um plano meticuloso e começou a se preparar para um momento crucial, uma reunião com os executivos da firma. Durante a apresentação, a tensão era palpável, olhares céticos e risadas abafadas ecoavam pela sala. Mas Clara estava determinada. Quando finalmente se levantou, seu coração acelerou e a voz chegou firme aos seus lábios. "Hoje, não sou apenas eu que estou aqui, são as vozes de tantas mulheres que enfrentam injustiças todos os dias." Todos pararam. O que começou como uma declaração só dela, transformou-se em um grito coletivo, um brado de resistência. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. A sala estava em silêncio, cada pessoa absorvendo suas palavras cheias de coragem. Foi quando Clara, em um momento de puro poder e emoção, declarou: "Não serei mais a mulher que fica em silêncio diante da injustiça." A energia na sala mudou. O reconhecimento começou a florescer, mas a batalha estava longe do fim. Enquanto se sentia fortalecida, um novo desafio se aproximava. Clara recebera um documento revelador que poderia mudar não apenas seu destino, mas o de toda a equipe. A sala mergulhou novamente em silêncio, com olhares fixados nela. Era a hora da verdade, e Clara tinha que escolher: confrontar as sombras ou permanecer na segurança da passividade. O que ela decidiria? O nervosismo no ar se tornava quase palpável. Clara segurava o documento com ambas as mãos, a papelada tremulando levemente. Ela podia sentir o peso de olhares sobre ela, alguns hostis, outros cheios de expectativa. A tensão se tornava um manto pesado, cercando-a enquanto ela respirava fundo, tentando organizar seus pensamentos. O que estava em suas mãos era uma prova, a comprovação de atividades ilícitas dentro da própria firma. Um fio da esperança, mas também um risco imenso. "E agora, Clara?", murmurou uma voz interna. O que aconteceria se ela decidisse se manifestar? Seria uma heroína ou seria vista apenas como uma traidora? A ideia de encarar a verdade a fez estremecer,
mas também a encheu de um impulso novo, algo que a própria voz da mãe, ecoando sobre os desafios, havia desencadeado. Após o silêncio da sala, Clara se lembrou mais uma vez das histórias que ouvira sobre mulheres que, ao longo dos anos, enfrentaram opressão e vergonha. Precisava ser forte, não apenas por si mesma, mas por cada mulher que enfrentou injustiça em suas vidas. O pensamento lhe deu coragem. Eu não posso permitir que a corrupção fique impune, Clara pensou. E nesse instante fez uma escolha que mudaria não apenas sua vida, mas a de muitos outros. Apertou os dentes, ergueu a cabeça e começou a falar. Este documento revela um esquema que explora nossos clientes e coloca em risco a integridade desta firma. Os murmúrios aumentaram, mas Clara não hesitou. Não podemos promover a ética no papel e compactuar com a imoralidade nas sombras. Se a firma realmente acredita no que prega, precisamos ser transparentes e enfrentar a verdade, por mais dolorosa que ela seja. O receio foi substituído por um murmúrio de choque e admiração. Olhando para as caras perplexas ao seu redor, ela percebeu que estava criando ondas. Cada palavra que saía de sua boca parecia ressoar fundo, como se cada funcionário estivesse captando sua coragem. O coração batia forte, ressoando nas têmporas, mas Clara compreendeu que era muito mais do que apenas um discurso, era a essência de sua luta. Entre o tumulto crescente, um homem no fundo da sala, um dos sócios mais sêniores, levantou a mão. Seu olhar era uma mistura de incredulidade e interesse. Clara, você está ciente do que está dizendo? Isso pode te custar sua carreira. Ela engoliu em seco, mas não recuou. E me custa mais permanecer em silêncio. Acredito que cada um de nós tem o dever de zelar pela justiça. Isso é mais que um trabalho, é uma responsabilidade. Nesse instante, algo dentro dela se acendeu. O ambiente havia mudado. Clara viu não apenas rejeição, mas um aceno de respeito começando a surgir nas faces de alguns. Sentiu-se em casa, como se finalmente estivesse tocando o coração de pessoas que até então a tratavam como uma intrusa. Então, em um segundo que parecia se arrastar, veio a escolha. Antes que o sócio pudesse responder, o telefone de Clara vibrou em seu bolso. Com um movimento rápido, ela olhou para a tela onde um nome familiar reluzia: sua mãe. As palavras que nunca foram ditas pairavam no ar, e um calor asfixiante encheu o espaço entre o que era e o que poderia ser. Era um momento crucial de sua vida. Clara decidiu que responderia à chamada. Precisava da sabedoria e força que só a mãe poderia lhe dar agora. Enquanto olhava para a tela, um frio na barriga a envolvia. E se aquilo significasse um passo a mais na formação de quem ela era? A ligação estava prestes a conectar sua coragem à sua verdade. O que sua mãe diria naquele instante decisivo? Com o coração na boca, Clara respirou fundo e tocou no botão atender. Alô? A voz da mãe atravessou o silêncio ensurdecedor que envolvia Clara, fazendo-a perceber a gravidade do que estava prestes a fazer. Mãe, Clara hesitou, tomando um fôlego. Estou no meio de algo importante. Sinto que estou prestes a mudar tudo, mas não sei se estou pronta. Do outro lado da linha, uma pausa, como se a mãe estivesse absorvendo cada palavra. Filha, tudo o que você precisa já está dentro de você. Lembre-se do que você aprendeu, da coragem que traz na sua essência. Isso é mais importante que qualquer carreira. As palavras da mãe eram como um bálsamo. Clara sentiu o calor no peito, uma chama se acendendo novamente. Sem querer, ela olhou para os rostos ao redor. Alguns ainda pareciam surpresos, mas havia um brilho nos olhos de alguns colegas. Talvez, só talvez, ela realmente estivesse inspirando outros a agir. Eu tenho que continuar, mãe. Não posso me calar agora. Então faça, lute por aquilo em que acredita. A voz da mãe era firme, como um mantra ecoando em sua mente. Clara sentiu a verdade daquelas palavras. Se ela não falasse, estaria traindo não apenas seus princípios, mas também a memória de tantas que não tiveram a mesma oportunidade. A chamada se despedia, e ao olhar para o telefone, Clara percebeu que aquela conversa significava mais do que um simples apoio. Era um lembrete poderoso de quem ela realmente era. Colocou o celular de volta no bolso e virou-se para a sala novamente.
A energia tinha mudado, havia esperança, uma espécie de expectativa no ar. Eu sou Clara Silva, ela disse, agora com segurança renovada. E não vou sair daqui sem que a verdade seja ouvida. Este documento não é só papel, ele é a voz de quem não teve coragem de falar. É a pulseira da resistência de cada um que trabalhou nesta firma, que confiou em nós. E nós devemos a eles, pelo menos, uma chance de justiça. As reações foram variadas. Alguns aplaudiram baixinho, enquanto outros pareciam pesando as consequências. Mas ela pôde sentir que sua voz estava quebrando barreiras invisíveis, um eco de coragem ressoando onde antes havia medo. Se querem ignorar o que está acontecendo, tudo bem, mas eu não consigo. Se a justiça não for feita aqui, quem somos nós? As palavras saíam com fervor, imbuídas de uma nova energia. Clara respirou fundo, passando os olhos pela sala. As pessoas começavam a se mobilizar. Muitas sussurravam entre si. Os sussurros lentamente formavam uma onda de apoio. Então, no fundo da sala, a figura do sócio que questionara Clara anteriormente levantou a mão novamente. Você não está sozinha, Clara. Há muitos aqui que concordam com você. Eu posso ajudar. Não vamos permitir que isso persista. O otimismo começou a espalhar-se, como uma lamparina acesa em um espaço escuro. Clara percebeu a mudança na atmosfera. Havia uma chance, essa luta poderia dar frutos. Se juntarmos nossas forças, podemos expor essa corrupção. Podemos fazer a diferença, gritou, com a voz firme. No entanto, a sensação de vitória ainda estava longe. Uma chamada de emergência estava a caminho e o tempo parecia estar se esgotando. Algo sombrio pairava, como se uma tempestade estivesse se formando longe, ameaçando tudo o que ela estava construindo. O que mais poderia acontecer? A verdade poderia ser ainda mais perigosa do que ela imaginou. Ao mesmo tempo, Clara sabia que se tivesse apoio, poderia enfrentar o que viesse pela frente. Mas os flashes de luz na sala começaram a se ativar, um aviso de segurança. Clara viu pessoas começarem a se mover, preocupadas. O clima de alívio imediatamente se transformou em tensão. O que aquele sinal realmente significava? Com o coração acelerado, Clara percebeu que a luta por justiça estava apenas começando. Qualquer que fosse a tempestade vindo, ela precisava estar preparada. A ideia de que a verdade poderia custar mais do que sua carreira martelava em sua mente. Seria ela capaz de levar essa luta até o fim? É só o começo, pensou. E assim, a verdadeira batalha pela justiça se desenrolava diante de seus olhos. O alvoroço na sala aumentava, uma correria desenfreada que Clara observava com o coração na mão. O aviso de segurança ecoava, seus colegas trocavam olhares ansiosos. Em meio aos murmúrios, ela viu o sócio que a apoiara antes, buscando se posicionar para falar mais uma vez. Precisamos agir rápido. Essa situação não é só nossa e pode impactar várias vidas fora daqui. A firmeza em sua voz ressoava como um batistaca. Clara sentiu um misto de esperança e apreensão. Eles não estavam sozinhos, mas a pressão subia. Se a segurança está sendo acionada, isso significa que estamos tocando em algo perigoso. Temos que estar prontos. Clara olhou ao redor. Sentiu os olhos de seus colegas sobre ela, alguns expectantes, outros preocupados. Era o momento de desmascarar a verdade. Mantendo a postura, respirou fundo e decidiu ser a voz que ecoaria por todos. Vamos nos unir. Se olharmos para a máscara do medo, perderemos tudo o que temos. A verdade é poderosa e juntos somos mais fortes. As palavras, carregadas de convicção, pareciam romper o silêncio repentino. Diferentes expressões surgiram. Alguns começaram a murmurar e logo alguns aplausos tímidos ecoaram pela sala. Aquilo a energizava. Clara sabia que o caminho seria longo, mas a semente da mudança já havia sido plantada. Naquele momento, um novo sócio entrou apressado, visivelmente preocupado, como se trouxesse notícias alarmantes. Pessoal, precisamos voltar ao foco. A segurança é uma questão séria e acreditem, não podemos deixar que isso nos paralise. Clara sentiu a tensão aumentar, mas também uma onda de determinação subir pela sua espinha. Talvez se a segurança esteja se mobilizando, indica que estamos sobre um terreno movediço, mas isso não significa que devemos regredir. Ela olhou direta e firmemente para todos.
Essa é a nossa oportunidade. Se nos calarmos agora, perderemos tudo. Um dos últimos sócios, que até então ficara em silêncio, tomou coragem. Eu sempre temi levantar a voz. Sempre pensei que perderia meu cargo, meu status. Mas é hora de fazer o certo. É hora de nos levantarmos juntos. As pessoas ao redor começaram a se animar. Clara sentiu um calor no peito. A energia na sala mudava. O clima de tensão começou a se dissipar, como uma nuvem escura que se esvai. Mãos se erguiam, sorrisos nervosos começavam a surgir. Mas enquanto isso, Clara não podia ignorar que o tempo corria. Cada segundo, cada batida do seu coração parecia contar. Ela sabia que além daquela pressão pela justiça, havia uma sombra ainda obscura. E justo quando o ambiente parecia pulsar de ânimo, o alarme de uma sirene começou a tocar lá fora, abrupto. A atmosfera carregava um novo peso, como se cada um ali estivesse prestes a enfrentar o desconhecido. É chegada a hora da verdade, Clara sussurrou para si mesma, sentindo que todos os olhares estavam agora fixos nela, esperando uma direção. Naquele instante, uma dúvida se instaurou. O que faço agora? Continuar lutando ou buscar um modo de sair da linha de fogo? Uma onda de ceticismo surgiu no seu interior. O que aconteceria se a verdade realmente viesse à tona? Seria capaz de suportar as consequências? Ela olhou para os colegas ao seu redor. Os rostos antes apavorados agora refletiam determinação. Aquela união a fortalecia. Sei que o futuro é incerto, mas temos que agir agora para garantir que o que estamos fazendo seja verdade, para nós e para aqueles que vierem depois, concluiu Clara, sentindo o peso do que estava por vir. No fundo, uma nova pergunta pulsava em sua mente. Até onde ela estaria disposta a ir por justiça? E mais, a luta estava apenas começando. O chamado... A próxima etapa daquele combate ressoava com uma força quase palpável, anunciando que mais desafios estavam à vista. O som da sirene ainda ecoava, separando Clara do que poderia ser um futuro sombrio ou iluminado. As paredes ao seu redor pareciam pulsar com a energia contida da determinação coletiva, mas a preocupação se instalava como uma sombra densa. Clara sabia que aquela era uma encruzilhada. As palavras de seu colega ainda pairavam no ar, como um lembrete do poder que tinham nas mãos. Respirem fundo, disse ela, tentando acalmar a mente agitada. Ninguém está aqui para nos afastar do nosso propósito. Estamos juntos e essa conexão é o que mais importa agora. A sala estava em um frenesi. Algumas pessoas começavam a discutir estratégias, outras a enviar mensagens, mas a união que Clara tanto desejava ainda precisava ser solidificada. O medo e a insegurança estavam sempre à espreita, vultos obscuros que se moviam nas bordas da coragem. A cada palavra que ela dizia, mais eletricidade ela sentia no ambiente. A adrenalina corria como um rio em sua correnteza. O que aconteça, lembrem-se, somos mais fortes juntos. Não podemos nos deixar abalar por essa situação. O que vamos fazer agora vai moldar não só nossas vidas, mas o futuro de muitas pessoas. O olhar dos colegas começou a se transformar. Os rostos antes fechados agora se iluminavam com a ideia de mudança. Clara percebeu que haviam começado a desistir do controle que o medo exercia sobre eles. Era como se uma brasa acesa dentro de cada um deles ressurgisse lentamente, prestes a inflamar uma revolução. Mais vozes começaram a surgir. Precisamos ir até a diretoria e exigir respostas. Uma outra complementou. E se eles tentarem nos calar, não podemos deixar isso acontecer. Sentindo a energia crescendo, Clara se aproximou de um pequeno grupo. Estamos todos aqui por um motivo. Temos as provas, temos o conhecimento e, principalmente, temos a razão ao nosso lado. Vamos nos unir e enfrentar essa crise de frente. Se a ação se impõe, que seja nossa voz a ecoar. A determinação estava agora entranhada em cada uma de suas palavras. Ela via garra nos olhos dos colegas, e a força da união trazia um alívio momentâneo para a tempestade que se armava. Mas no fundo, uma nova ansiedade a assombrava. E se a verdade fosse ainda mais profunda e dolorosa do que imaginavam? Enquanto os sócios se organizavam rapidamente, Clara se afastou, buscando um canto mais tranquilo. Precisava clarear a mente. A verdade que estavam prestes a expor poderia destravar algo muito maior, mas o preço a ser pago poderia ser alto. Ela se lembrou do instante em que decidiu falar, olhando seu reflexo na janela.
Posso ser uma voz, mas e se eu perder minha voz no processo? Essa dúvida a feriu como espinho, mas a coragem crescia a cada segundo. Voltando para o grupo, ela viu que haviam decidido formar comissões e a proposta era clara, uma manifestação na porta da empresa. A ideia parecia louca, mas Clara sentiu que a necessidade de exprimir a indignação era o que faltava. Eles iriam lutar não apenas por eles mesmos, mas por todos os que haviam sido silenciados. Infelizmente, enquanto a ousadia crescia, Clara não podia ignorar um sussurro no fundo de sua mente. E se tudo acabar mal? E se eles não estiverem prontos para aquilo que está por vir? A resposta estava se formando, devagar, mas persistente. Havia um fio de esperança que podia ser mais forte que qualquer medo. Naquele instante, um novo alerta soou, desta vez por uma notificação no celular. Uma informação crucial que poderia mudar tudo. Ela olhou para a tela, um pressentimento urgente a envolveu. O que estava prestes a descobrir pode ter o poder de fazer tudo girar novamente. Clara respirou fundo, sentindo que a onda de mudança estava a um toque de se revelar. Estaria ela pronta para o que descobriria a seguir? Clara sentiu o coração disparar ao ler a mensagem na tela do celular. As palavras eram cruas e diretas, como um soco no estômago. Documentos vazados sobre corrupção na diretoria, envolvimento de pessoas que vocês confiam. A realidade daquelas letras pesadas parecia vibrar em suas mãos, trazendo uma mistura de horror e empolgação. Seria a confirmação do que ela e os colegas suspeitavam? A dor de cada palavra parecia ecoar no fundo da sala, e ao mesmo tempo a esperança começava a surgir. Ela não sabia ao certo o que fazer. Era cada vez mais difícil distinguir o que era verdade e o que era apenas especulação. Sussurros de pessoas ao redor a atingiam como uma chuva fina. "Você viu isso? Precisamos agir rápido", alguém comentou, com o tom de urgência no ar. Clara respirou fundo e decidiu compartilhar a descoberta com o grupo. Ao se aproximar, os olhos de seus colegas estavam fixos nela, cheios de expectativa. "Recebi uma informação que pode mudar tudo o que pensamos até agora. Temos provas concretas de que a diretoria está envolvida em corrupção. Isso é real." Sua voz era um misto de determinação e incredulidade. A sala ficou em silêncio. Clara podia sentir o peso da revelação. Alguns rostos mostraram medo, outros indignação. "E se for uma armadilha?", perguntou um colega, a voz trêmula. A tensão cresceu e já não era apenas a sua coragem que estava em jogo. O futuro de todos ali dependia daquela decisão. "Precisamos investigar mais", Clara exclamou, a paixão transbordando. "Não podemos deixar que o medo nos impeça de agir. Temos o poder de expor a verdade e mudar essa situação." As palavras dela pareciam ter tocado cada pessoa ali, como um tapete de chamas que começava a se espalhar. "Vamos formar um grupo para analisar esses documentos. Precisamos de dados claros e irrefutáveis. Se eles tentarem nos calar, que seja a verdade que nos guie." Clara sabia que a fragilidade do momento exigia decisões rápidas, mas afiadas como lâminas. Enquanto os colegas se organizavam em pequenas equipes, Clara sentiu a tensão em seu corpo aumentar. A dualidade da luta pela justiça e o medo das consequências pairava sobre eles. "Cuidado com quem está perto de você", sussurrou uma voz à beira do desespero. Era a lembrança de que a traição poderia vir do lugar mais inesperado. A ansiedade crescia junto com a adrenalina. Clara se lembrou do que estava em jogo: suas vidas profissionais, suas amizades e a luta por uma causa maior. Aumentar os riscos poderia significar perder tudo, mas permanecer em silêncio poderia custar uma vida inteira de integridade. A escolha estava pendendo sobre ela como uma espada afiada, pronta para decidir o destino. Enquanto o grupo começava a discutir os próximos passos, Clara olhou pela janela, a luz do sol batendo em seu rosto. Neste momento, ela se lembrou de que a alegria adorna a dor. Se existia uma chance de transformação, ela estava disposta a encontrá-la, mesmo que isso significasse atravessar um mar de incertezas. Clara se virou com um brilho novo nos olhos. "Se formos juntos, nada nos deterá." E assim, os murmúrios e planos começaram a fluir novamente, mas no fundo, uma pergunta persistia: quanto da verdade eles estavam prontos para enfrentar, e quais sombras poderiam ser reveladas ao longo do caminho? Enquanto o grupo se preparava para a ação, um novo notificamento soou no celular de Clara. O coração disparou.
Mais informações? Mais perigos? Estaria ela pronta para encarar o que estava prestes a descobrir? Clara olhou para a tela do celular, a luz azulada iluminando seu rosto tenso. O notificante estava piscando incessantemente, como um chamado urgente de algo que poderia abalar o chão sob seus pés. Com as mãos trêmulas, ela abriu a mensagem, as palavras quase saltando da tela. Você precisa saber disso. Alguém da sua equipe está envolvido. O mundo ao redor dela parecia escurecer. O que quer que estivesse prestes a ser revelado poderia transformar a esperança em desilusão, e a adrenalina tomou conta dela. E se alguém em quem confiavam estava se aproveitando da situação? A ansiedade tomou corpo e uma onda de desconfiança começou a invadir sua mente. Ela pediu um momento de atenção ao grupo, a voz firme, mas o olhar traidor. Gente, acabou de chegar uma nova informação. Precisamos ser cautelosos. Parece que não é só o sistema que tem podridão. Um de nós pode estar do lado dos traidores. O murmúrio que se seguiu era uma mistura de surpresa e medo. Olhares nervosos se cruzaram, cada um tentando decifrar se o outro poderia ser o traidor. Clara sentiu o ambiente ficar pesado, como se uma tempestade estivesse se formando. Precisamos agir rápido. Vamos guardar essas informações para nós e continuar a investigação, ela sugeriu, tentando manter o controle. Enquanto o grupo discutia possíveis estratégias, Clara puxou um amigo próximo, Pedro, para um canto. Ele sempre tinha sido o mais leal dos colegas e seu olhar compreensivo a acalmava. Pedro, você confia em todos aqui? Clara perguntou, a inquietude na voz. Confio, mas quando se fala de dinheiro e poder, a cara das pessoas muda. Você sabe disso. Pedro respondeu, olhando para o grupo em busca de alguma pista de traição. Eles trocaram o olhar cúmplice, mudando o nível da conversa. Assim que as discussões continuaram, Clara percebeu que precisava ir além. O instinto de uma líder pulsava em sua mente. Era hora de agir de forma direta, e foi nesse momento que uma ideia ousada surgiu. Que tal fazermos uma coleta de informações? Vamos nos dividir em duplas, investigar cada um dos envolvidos e reportar o que encontrarmos. O que você acha, Pedro? A luz de seus olhos encontrou a determinação no olhar de Pedro. Seria um risco, mas talvez seja a única maneira. Precisamos desmascarar quem está colocando tudo em jogo. Ele concordou. Enquanto o grupo se organizava, Clara sentiu a pressão aumentar. A ideia estava ali, pulsante, mas e se isso os colocasse em mais perigo? Um frio na barriga começou a se formar, enquanto ela reconhecia o grande passo que estava prestes a dar. Era um caminho sombrio, mas a coragem incendiava seu coração. Ao separar as duplas, Clara e Pedro decidiram investigar um dos diretores mais influentes. A ideia era arriscar, mas faziam isso por eles e por todos que poderiam sofrer as consequências se nada fosse feito. Nós temos que encontrar a verdade, não importa o que aconteça. Se houver uma traição entre nós, que seja exposta, Clara disse, com a voz firme, mas a incerteza ainda corria como um rio. A adrenalina e o medo dançavam dentro dela, aumentando sua determinação. Enquanto se preparavam para a missão, um último alertamento surgiu em seu celular. Uma mensagem misteriosa, sem remetente. Estou vendo você. O sangue dela gelou. O que seria isso? Clara trocou um olhar com Pedro e a adrenalina disparou novamente. O que estava prestes a acontecer poderia colocar tudo em risco. Mas, no fundo, havia esperança que a verdade traria uma revelação que os libertaria. Agora, o tempo corria e eles não podiam hesitar. A verdade estava a poucos passos, mas as consequências de cada descoberta eram um peso que Clara estava disposta a carregar. O que mais seria revelado e a quem ela realmente poderia confiar? Com o coração na mão, Clara se lançou na jornada que poderia mudar tudo. Clara e Pedro se entreolharam, a tensão entre eles palpável. O que aquela mensagem significava? O silêncio do ambiente parecia engolir os pensamentos, tornando-os mais pesados do que já eram. Elas sabiam que não podiam hesitar. Eram planos arriscados que poderiam terminar em consequências imprevisíveis. Com a coragem de quem caminhava numa corda bamba, Clara respirou fundo e decidiu que não havia mais volta. Precisamos seguir com nosso plano. Informe a todos sobre o que vamos fazer, Clara disse, sua voz doce e firme. Pedro acenou, já ciente da missão que estava por vir.
Enquanto os outros do grupo se dispersavam para realizar seus próprios projetos paralelos, Clara e Pedro se prepararam para confrontar o diretor. A mente dela girava como um carrossel, misturando medo e adrenalina. Os dois estavam cientes de que o diretor tinha acesso a documentos, mensagens e dados que poderiam acender a luz sobre a traição. Com passos firmes, se dirigiram ao escritório dele, um lugar que exalava poder, opulência e um ar de segredo denso. Uma vez lá, Clara se preocupou em manter o rosto impassível. A última coisa que queria era mostrar qualquer fraqueza. Quando entraram, Clara forçou um sorriso e saudou o diretor. "Oi, tudo bem? Podemos conversar um minuto?" O diretor levantou a cabeça, olhando-os com um misto de curiosidade e desconfiança. "Claro, Clara, o que você precisa?" Sua voz era profunda, mas havia um tom ligeiramente ríspido. "Temos algumas dúvidas sobre o relatório de praias que precisamos revisar. Você pode nos ajudar?" Clara disse, mantendo o tom casual. Pedro, ao seu lado, observava cada movimento, cada expressão, buscando qualquer sinal que pudesse indicar a culpa. "Certo, mas só tenho 5 minutos. O que exatamente vocês precisam esclarecer?" O diretor respondeu, inclinando-se para frente, com os braços cruzados. Clara deixou escapar um suspiro discreto. Era agora ou nunca. "Precisamos entender as despesas relacionadas a alguns projetos passados, especialmente aqueles com resultados questionáveis." Clara cravou o olhar no diretor, percebendo a leve rigidez em seu rosto. "Questões de orçamento? Não temos que nos preocupar com isso. A contabilidade é rigorosa." Ele respondeu, recuando um pouco, como se estivesse se esquivando da conversa. "Mas não há como ignorar a possibilidade de irregularidades. A equipe e eu achamos que talvez haja algo a mais." O silêncio que seguiu foi cortante. O olhar do diretor, no entanto, se intensificou e o ar ao redor deles ficou carregado. Então, um barulho repentino fez o trio se virar para a porta. Um dos membros da equipe entrou sem bater, enxergando Clara e Pedro a expressão constrangida. "Desculpa, não sabia que vocês estavam aqui." O diretor carregou uma expressão de raiva disfarçada. Clara percebeu que havia algo mais em jogo ali do que ela imaginava. "Estávamos a caminho da sala de reuniões. E você?" Clara perguntou, tentando evitar que a conversa se desfizesse na confusão. "Algo urgente, já que você mencionou irregularidades." O colega titubeou antes de ser interrompido. "Para fora!" o diretor gritou, com a voz cheia de raiva. O clima de tensão cresceu e Clara sentiu o frio na barriga aumentar. O que estava realmente acontecendo? Ela percebeu que cada movimento, cada palavra, carregava o peso de revelações incalculáveis. Aquela coletiva poderia não só revelar a verdade, mas também ameaçar suas vidas. O que estava realmente em jogo? Decidida a não se deixar abalar, Clara pegou a mão de Pedro e disse: "Precisamos sair e conversar, agora." E enquanto cruzavam o limiar da porta do escritório, ela percebeu que a viagem estava apenas começando. O que o diretor sabia e o que mais eles estavam prestes a descobrir? A tensão crescia e Clara sentia que uma tempestade estava a caminho. Clara e Pedro saíram do escritório em um misto de alívio e preocupação. O corredor parecia mais longo do que nunca, cada passo ressoando como um eco dos riscos que estavam prestes a enfrentar. Ondas de ansiedade se reviravam no peito de Clara. A adrenalina pulsava como um tambor frenético. "Pedro, o que vamos fazer agora?" perguntou quase sem voz. "Precisamos reunir o grupo e discutir tudo isso", respondeu Pedro, a determinação aparecendo em seu olhar. "Se o diretor tem algo a esconder, não podemos agir sozinhos. Precisamos de todos a bordo." Clara acenou, agradecendo a coragem dele. Se foi para ele que ela olhou em busca de esperança, para si mesma ela não tinha certeza do que esperar. O peso da responsabilidade estava em seus ombros. Eles se dirigiram à sala de conferências, onde os demais membros da equipe estavam envolvidos em suas atividades sem ideia do que estava por vir. Clara respirou fundo e entrou na sala. "Pessoal, precisamos conversar", disse Clara, cortando o ambiente de conversas aleatórias. As cabeças se voltaram para ela, a curiosidade e a preocupação imediatas se espalhando pelo rosto de cada um. Clara notou a expressão apreensiva de Lucas, um dos colaboradores mais dedicados, e o olhar aguçado de Renata, que sempre tinha um instinto maravilhoso para identificar problemas. "Sobre o quê?" perguntou Renata, inclinando-se para frente na cadeira, seus olhos fixos em Clara.
O diretor, ele está envolvido em algo que vai além do que pensamos. Precisamos investigar isso minuciosamente, antes que ele descubra nosso plano, Clara disse, a firmeza em sua voz acendendo à medida que falava. Ela viu Pedro assentir ao seu lado e isso a encorajou. Lucas cruzou os braços, sua expressão uma combinação de ceticismo e determinação. Você tem certeza disso? E se estivermos apenas criando mais alvoroço, pode ser perigoso. Sim, é perigoso, mas não agir pode ser ainda mais arriscado, respondeu Pedro, a paixão em suas palavras inflando a confiança do grupo. Precisamos unir forças. Todos vocês conhecem o diretor. Quem aqui já teve acesso a documentos que podem não estar limpos? Um murmúrio percorreu a sala e Clara sentiu que a tensão já existia antes mesmo de começarem a discutir. Renata levantou a mão, hesitante. Eu vi algumas anotações que não fazem sentido, mas não achei que fossem relevantes até agora. Mostre-nos, Clara disse, a faísca de esperança brotando em seu coração. Renata correu até seu computador e rapidamente buscou os arquivos. Enquanto isso, Pedro e Pedro passaram a expor o plano de ação, dividindo as responsabilidades, o que fez a atmosfera da sala mudar. A determinação crescia ali, como uma chama sendo alimentada por ventos fortes. Mas, no fundo do coração de Clara, uma sombra de dúvida pairava. E se tudo isso fosse em vão? E se o diretor estava mais preparado do que imaginavam? Quando Renata finalmente projetou as anotações na tela, o grupo começou a examinar os dados, pares de olhos arregalados, rostos horrorizados. Olhem isso, esses números não batem, apontou Renata. Enquanto um silêncio constrangedor se instalava. Clara sentiu o terror adentrando seu corpo. Só então percebeu o que estava em jogo realmente. A integridade de todo o grupo, suas carreiras e, quem sabe, até suas vidas. Precisamos agir rápido. O diretor deve saber que estamos investigando, disse Pedro, sua voz carregada de urgência. Clara encarou cada membro da equipe. Estamos juntos nessa, certo? Vamos lutar pela verdade? Ela sabia que a resposta, embora carregada de desconfiança, seria decisiva para o futuro deles. E assim, enquanto os olhares se encontravam, um pacto silencioso foi feito. O alarme do celular de Clara quebrou o momento. Uma nova mensagem apareceu na tela. Seu coração disparou. Era do diretor. Ele estava convocando uma reunião de emergência. O que ele queria? O que ele sabia? Clara piscou, a mente girando com possibilidades e medos. E se essa fosse a última chamada para descobrir a verdade antes que tudo se transformasse em um pesadelo? Ela se virou para Pedro e disse: precisamos nos preparar. O embate final pode estar mais próximo do que pensamos. Clara estava em pé, cercada por seus colegas, todos com a mesma expressão de apreensão. O clima na sala estava denso. O tempo parecia ter parado enquanto o grupo lutava com a tensão que crescia a cada instante. Could they really confront the shadows surrounding the firm? Precisamos nos reunir já. Temos que armar um plano antes da reunião de emergência do diretor, disse Clara, sua voz firme, mas cheia de emoção. Ela notava o olhar íntimo de Pedro em direção a ela, transmitindo força e coragem. O grupo rapidamente se organizou. Com um mapa em mente, Clara começou a delinear os pontos críticos que precisavam ser abordados. Ela não só queria expor a verdade, mas também garantir que ninguém ali fosse sacrificado no caminho. O importante agora é a unidade. Não somos apenas colegas, somos um time. Vamos entrar naquela sala não como divididos, mas como um só, com a força de todas as nossas vozes, Clara declarou, sentindo uma onda de coragem pulsar em cada um deles. Os corações batiam forte enquanto os minutos passavam. Era como se cada segundo na sala de reuniões fosse um eco de um momento decisivo, uma receita para o que estava por vir. Clara não podia deixar que o medo a dominasse e, mesmo se erguendo contra as possíveis consequências, estava disposta a defender o que era certo. Finalmente, o chamado para a reunião chegou. Clara respirou fundo. É agora, sussurrou para Pedro antes de começarem a entrar na sala. A atmosfera ali era elétrica. Altos executivos aguardavam-a com expressões de expectativas misturadas a um ar de desafio. Clara tomou seu lugar. E ao olhar em volta, notou que um dos sócios na mesa tinha um olhar particularmente desconfiado. Clara, por que pediu esse encontro? O que está acontecendo? A voz autoritária do diretor ecoou. Ela se adiantou, sentindo todos os olhares sobre ela, e começou.
Estamos cientes de algumas informações que podem afetar a credibilidade de nossa firma e os interesses de nossos clientes. Sua voz era clara e firme. Penetrações em projetos de custo e despesas foram observadas, e não podemos ignorar que essas ações podem prejudicar não apenas a firma, mas cada um que aqui trabalha. O silêncio encheu a sala, e os rostos dos executivos tornaram-se tensos. Clara podia sentir o arranjo sobre seus pés como uma corda tensa prestes a quebrar. Mas ela não estava sozinha. Os colegas a apoiaram com olhares de aprovação, um sinal claro de que estavam ao seu lado. O diretor se endireitou, claramente se preparando para desviar a conversa. Isto é uma acusação séria, Clara. Você precisa de provas se vai fazer tais declarações. Mas Clara estava pronta. Pois aqui estão as provas que coletamos, ela disse, entregando à documentação um conjunto inegável de evidências que demonstravam o histórico de corrupção e atividades ilícitas. Clara sentiu seu coração disparar, mas não hesitou ao olhar nos olhos de cada um ali, fazendo questão de desafiar suas intenções. O tumulto começou a se espalhar na sala, os murmúrios de indignação se tornaram mais fortes. Como você ousa? O sócio que antes a questionara agora parecia nervoso. Não só ouso, como tenho a responsabilidade de agir, retorquiu Clara. Se a integridade desta firma vale alguma coisa, precisamos enfrentar essa situação juntos, agora. A tensão era palpável e a mudança no clima era evidente. Clara observou que por trás das expressões céticas havia um resquício de concordância. Outros sócios começaram a olhar as evidências, e as vozes nervosas antecessoras mudaram para expressões de determinação. Se o que você diz é verdade, temos que agir já, começou um outro sócio, sua voz ressoando pelo salão. Não podemos permitir que essas práticas persistam. Precisamos formar uma comissão especial para investigar e levar isso adiante, outro colega se pronunciou, juntando-se ao coro de apoio. Clara sentiu uma onda de alívio, transformando-se rapidamente em euforia. A luz que antes parecia para brilhar em meio às sombras, agora iluminava o caminho decisivo da justiça. Precisamos unir forças e combater as injustiças que existem dentro da própria casa. Somente assim teremos um futuro íntegro. As vozes começaram a se elevar. Clara percebeu que não estava apenas liderando uma luta, mas formando um movimento coletivo. As mãos que antes estavam atadas pelo medo eram agora reveladas como instrumentos de mudança. É isso que todos nós queremos, justiça e integridade na empresa, disse Pedro, tocando o braço de Clara como um gesto de gratidão e apoio emocional. Foi assim que aquela sala, antes abafada por resquícios de corrupção, agora se tornava o berço da ética. Clara olhou à sua volta, sentindo que o sonho de um ambiente justo e igualitário estava finalmente dentro de alcance. Pessoal, Clara proclamou, sua voz ecoando na sala. Isso não é apenas o nosso desafio, é uma oportunidade de mostrar a todos que, se unindo, somos capazes de transformar não só nossos destinos, mas a cultura deste lugar. Ir juntos na defesa do que é certo é o que nos fará verdadeiramente vitoriosos. Havia confiança, havia solidariedade e, acima de tudo, havia a certeza de que a luta tinha sido apenas o começo. Clara e seus colegas se ergueram juntos, com a força renovada que transparecia nos rostos iluminados. Era um momento de vitória. Clara poderia sentir que o futuro, antes sombrio, agora era brilhante e promissor. A luta por justiça e dignidade não era mais uma utopia distante, mas uma nova realidade em formação, moldada por todos que ali estavam, unidos pela coragem e pela verdade. E lembre-se, compartilhar essa história é crucial. Você precisa se inscrever agora para não perder nossas próximas histórias emocionantes. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre este final impactante. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não perca tempo, o momento de mostrar seu apoio é agora.